E pronto, cá estamos, não com a musiquinha dos dogs, não é? Dos cãezinhos, mas dos patinhos. Mas ele agora está com sono. O Conquista, chama-se o... Não sei se vai ser isso. Foi batizado já, Conquista. Então, Conquista, pronto. Então... O Conquista porque o Nuno Albatroz, que acabou de sair, conheceu este cãozinho bebê ali no hall de entrada e pronto, ficou-se a adotá-lo. Adotá-lo quer dizer a apadrinhar. Apadrinhar, exatamente. Portanto, vai oferecer ração. Quando é que será o batizado para nós irmos? Vai oferecer ração para a associação. Ele levou o contacto da associação. Portanto, nós estamos muito gratos por esta atitude do Nuno Albatroz. E os nossos ouvintes podem ver na nossa página de Facebook, na página da rádio, o nosso querido, na minha página pessoal também. O nosso querido, neste momento está ao meu colo, está ao meu colinho. Conquista, fica numa Conquista. Já esteve no meu. Ele está sem sono. Gordinho. Está sem sono. E entretanto, a representante do Quanto é que olhar para nós fez. O Rui Freirinha está a restar isto em vídeo para passar. Exatamente. Ora, senhoras e senhores ouvintes, temos o grato prazer de trazermos ao Estúdio Aberto a primeira associação animal, a primeira associação de proteção animais, que dentre as várias que nós pretendemos cá trazer para dar a conhecer e para falarmos sobre a causa animal. Esta associação é uma associação que eu conheci há relativamente pouco tempo. Tive o ensejo de participar numa festa em prol desta associação, a associação que é da Maia, a Associação Cão Viver, e que é da Maia. Nós temos aqui na impossibilidade de estar aqui connosco a Presidente, a Ana Ceris, temos a Vice-Presidente Adélia Pires, que eu agradeço o facto de ter vindo ao Estúdio Aberto. Nós é que agradecemos imenso o convite e a hipótese de podermos falar um bocadinho sobre o nosso trabalho. E como se isso não bastasse, quero-lhe um agradecimento duplo pelo facto de trazer esta beleza deste cãozinho tão querido. É cãozinho ou cãozinha? Cãozinho. Não, também ficava bem. Ficava, não é? O Conquista. O Conquista. Mas, qual é o nome? Perdão? Adélia. Olha, até o nome de uma amiga minha e tudo. Adélia. Mas, segundo os nomes, dizem que é sempre giro dar os nomes próprios aos animais como às pessoas, não é? Sempre me disseram isso, que não sei o quê, bonitinho, feinho, lindinho, não sei o quê. Não. E então, na aldeia do meu tio, precisamente na Régua, mas não era em Armamar, era para cá, era São Romão, havia lá um cão que era Joaquim. Quando estava o Joaquim e o Joaquim, olha, fomos dois. Ele dorme muito. É fabuloso. Dorme muito, está cheio de sono. Dorme porque é muito bebê. Não é muito bebê. Este cachorrinho tem 5 semanas ainda. 5 semanas. 5 semanas. Ainda devia estar junto da mãe. Mas infelizmente foi uma ninhada, era uma ninhada de 10 cachorrinhos, 3 faleceram devido aos tempos que estão agora, tempestades, e então o canil recolheu os 7 bebés que sobreviveram sem a mãe. Sem a mãe é impossível eles sobreviverem num canil, portanto contactaram-nos e nós fomos hoje mesmo, agora de tarde, buscar os 7 cachorrinhos que irão para uma família de acolhimento que está disponível, que irá cuidar dele até atingirem 1 mês e meio, e aí estão prontinhos para a adoção responsável. Tem que haver muito cuidado com que faça. E o que é que aconteceu à mãe? A mãe são cadelas muito assustadas, cadelas que andam no monte. Maia tem ainda uma zona muito agrícola, muito arborizada, que é bom também, e portanto são cadelas que não se deixam chegar ao ser humano, e portanto é difícil capturar. Deve ser tenta-se, mas realmente nem sempre se há sucesso nessas capturas. Com certeza. Muito bem. Adélia, já falámos, mas parece que temos aqui uma... Não sei se será, vamos lá saber se será ou não. Boa tarde. Alô. Muito boa tarde, estamos em direto, Rádio Voz Matosinhos, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. É uma senhora. Está-me a ouvir? Estamos a ouvir, perfeitamente. Sim. E estou a ligar, se era para fazer um pedido, não sei se será possível fazer um pedido de uma música. Um pedido de uma música? Sim, posso fazer um agradecimento também a uma banda. Sim. E pode ser? Sim, pode ser que sim, vamos lá ver. Qual era a música e qual era a banda? Queria fazer o agradecimento à banda. Sim, e qual é? Pronto. A banda Alma Gêmea, onde é o Bruno Alex e Pedro Ferrão. Pronto. E se parece passar uma música deles?
alma gêmea. Sim. E eu penso, eles vão estar aqui, mas vão estar aqui a seguir, não é? Vão estar aqui a seguir, minha senhora. Estamos neste momento com uma entrevista e depois a seguir a esta entrevista é que vamos ter aqui Bruno Alex. Está bem? Tá Mas bem. pode, com certeza. Depois vamos ter aqui o tema e nós iremos colocá-lo, está bem? Está bem, ok. Então, obrigada. Adeus, obrigado nós. Tá, ok. Ora, tivemos realmente mais uma participação, ainda não foi aquela que nós estávamos à espera. Ai, tão querido, olha. Seja como for, a Cão Viver Tão querido, com outras. tão querido. Não és tu que estou a falar por ti, Eu sei estou a falar pelo cão. Eu sei. Mas Estou a brincar. A Cão Estou a brincar e Viver, a falar a sério. como outras instituições do género, vive com grandes dificuldades também, não é? Sim, portanto, as associações de proteção animal, tal como a Cão Viver, não têm subsídios nem nenhum rendimento do Estado ou de outras entidades. Portanto, como é que conseguem então sobreviver? Através de campanhas de angariação de fundos, donativos de padrinhos, de sócios também, e muitas campanhas, muitos eventos, muitos convidados ou criados por nós. Como há pouco tempo houve a gala de uma escola de dança que nos facilitou e fez um espetáculo para nós conseguirmos angariar alguns fundos. Porque a despesa, enfim, ainda eu imagino que deve ser muito A grande. ração conseguimos através de campanhas nos supermercados. Portanto, há sempre campanhas de recolhas, praticamente de 2 em 2 meses estamos a fazer uma campanha em diferentes supermercados, não interessa as marcas, e conseguimos sempre a ração, com exceção de algumas rações específicas para alguns cães mais idosos ou mais juvenis. O nosso principal gasto, principalmente neste momento, é a parte veterinária, portanto, eles têm que ser tratados. Os cuidados de saúde, Os não é? cuidados de saúde. Alguns, quando chegam até nós, vêm atropelados ou com graves problemas de saúde que têm que ser tratados e curados. E depois é a parte da falta de espaço físico. Claro. Não tendo espaço físico, somos obrigados a alugar um espaço para conseguirmos ter lá os nossos animais. No fundo, esse será seguramente o vosso objetivo no futuro, é ter esse espaço. Neste momento, há cerca de um ano que andamos numa luta. Mas é isso que eu ia perguntar, porque quando foi aquela festa na qual eu estive presente, falava-se que vocês estavam à procura e, de certa medida, com urgência, de instalações próprias para poderem funcionar em pleno com a associação e para poderem ter os animais protegidos. Não sei em que pé é que ficou isso, já passou um tempo. Já passou muito tempo, nós temos feito alguns contactos, quer com câmaras, quer com particulares. Neste momento, com a Câmara da Maia, estamos à espera, a aguardar uma resposta. Portanto, fizemos a nossa proposta, eles fizeram a proposta deles também, estão a avaliar algumas situações, estamos à espera, estamos um bocadinho otimistas, esperemos que seja assim, mas continuamos sem espaço, porque tem que ser um espaço com algumas particularidades, não pode importunar as pessoas, não pode estar perto de casas, mas também tem que ter condições de salubridade e também de acessos para que os animais não sejam simplesmente atirados para um espaço. Não funciona assim, eles têm que ter boxes próprios. Adélia, e então como é que está, onde é que estão a funcionar atualmente temos três a vossa organização? Exato, temos 3 vertentes de trabalho. A primeira é, alugamos um pequeno espaço num hotel de um amigo, onde temos algumas boxes alugadas e temos lá cerca de 18 animais. Os restantes animais, muitos deles estão nas famílias de acolhimento, são famílias que já têm animais e podem acolher mais um, desde que a associação consiga assegurar as despesas veterinárias e de ração, porque não tem condições para o outro animal. E esse animal fica lá temporariamente, protegido, cuidado, até ir para uma família definitiva. E a terceira vertente são os apelos que nos pedem ajuda, em que as pessoas que pedem ajuda mantêm o animal com elas e nós tentamos divulgação ao máximo para que ele consiga uma nova família. Mas eles ao terem uma família de acolhimento, pode significar também ficarem com eles, em definitivo, não é? Acontece muitas vezes. Muitas vezes as famílias recebem os bebés, principalmente, até cães adultos. Muitos cães adultos encontram a sua família definitiva na família de acolhimento. De acolhimento, exatamente. Pois é, e este conquistador, o conquista, eu ia dizer o conquistador, no fundo é um conquistador, porque ele já arranjou uma conquista hoje, para além de ter um padrinho, vai ser aqui um rapaz, vai ser uma tolã.
Vê-se aqui pelas patitas e tal, que vai ser uma toalha. Ele está cheio de sono, tem 5 meses. 5 semanas. 5 semanas, exatamente. Se tivesse 5 meses, a esta hora estava ele a pegar um Manuel Monteiro ao colo. 5 semanas, e já 5 com este semanas. tamanho, quer dizer, quando ele atingir. É ao contrário. Ao contrário. Ele pega em ti e Eu senta. estou a ver aqui o rabito dele agora. Eu só estou à espera que ele não faça nada para o meu lado. Pois é isso. Estão a falar dele. Exato. Está Isso é contente. que é um conquista. E agora, de imediato, não Adélia, surge. o que é que esta associação, a Cão Viver, precisava assim, enfim, que tipo de ajuda precisava assim mais premente, para além do espaço que está a ser tratado com a entidade, com a Câmara Municipal, mas que tipo de, por exemplo, na questão dos alimentos, na questão de financiamento para tratar os animais, levá-los ao Neste ao momento veterinário? temos uma urgência, tivemos cerca de algumas situações bastante graves que obrigaram-nos a fazer contas muito altas a nível do hospital veterinário. E então, neste momento, a urgência maior serão os padrinhos de saúde e padrinhos de esterilização. Portanto, porque as fêmeas connosco saem sempre esterilizadas. É uma obrigatoriedade de adoção. E isso é o custo da associação. Portanto, e são as grandes, neste momento, a nossa grande urgência. Conseguir pagar a conta no hospital veterinário, porque para continuarmos a conseguir tratar os animais precisamos pagar o que está atrasado. E é uma conta um pouco alta. É? Pode-nos falar assim num valor para termos uma ideia? Cerca entre os 3.500 a 4.000 euros. Olha, 3.500 a 4.000 euros É a despesa 4.000 euros. de saúde, em termos de saúde, só para... Porque a nossa fruta. prioridade é que o animal esteja sempre saudável. E, portanto, nós é uma coisa que não facilitamos, é a saúde. Só tem cães ou tem gatos também? Também temos gatos. Os gatos estão em casa de Um deles está aqui, famílias. Quantos animais têm ao vosso cuidado? Quantos cães e quantos gatos? Neste momento, cães temos cerca de 45, gatos temos cerca de 4. Os gatos são menos. Também. E vão também mais facilmente. Conseguimos mais facilmente arranjar. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar à Adélia. De todas as associações, porque isto também, às vezes, também há assim um bocadinho essa separação de águas entre as associações e principalmente organizações como esta Cão Viver. Há um intercâmbio entre organizações como essas para formar uma só e essa só fazer com que, enfim, quer os donativos, quer as angariações, quer as festas, quer outra coisa, seja canalizado ou para ali, está a ver o que eu quero dizer. Para aquela associação, há isso ou ainda continua um bocadinho Há várias separado? tentativas, só que depois é muito complexo, porque muitos problemas são locais e muitas vezes só as associações locais é que conseguem realmente lidar com a situação. Isto, digamos, a que está mais longe tem dificuldade em perceber o que é que se está a passar naquela zona. Por isso é que as associações tendem a ser associações por áreas. A Associação da Maia, do Porto, de Matosinhos tem Amidas, a Gaia tem os Senhores Bichinhos, o Porto também tem os Bichanos do Porto, entre outras. Porquê? Porque realmente isto é um trabalho que tem que ser muito pessoal. É muito seletivo, não é? Muito seletivo, muito pessoal, e há mesmo de diferentes associações para diferentes áreas. Nós trabalhamos essencialmente a cidade da Maia. A maior parte dos animais que nós ajudamos, de várias maneiras, porque também, por exemplo, temos uma parte, ajudamos famílias que têm animais, mas por qualquer motivo a crise deu a volta e deixaram de poder sustentar o animal. A associação ajuda com a ração, até às vezes com um cuidado veterinário, e assim a família escusa de abandonar o animal, de entregar num canil. E é uma forma também de ajudar. E isso tem que ser associações muito locais. Uma centralizada vai ter dificuldade depois em... Mas eu, quando dizia centralizada em termos financeiros monetários, ou seja, uma associação que distribuísse depois aquilo que fosse possível em termos Há uma monetários. tentativa, por exemplo, a Animal Life tem essa vertente. Exato. Tentou juntar todas as associações e a realidade é que funcionou. Porque a realidade é que conseguiu-se grandes campanhas de recolha de alimentos. E, portanto, há essa tentativa. Na parte alimentar é possível, na parte veterinária há algumas questões, porque as clínicas veterinárias também têm algum receio de se associar às associações. Primeiro porque eles também não podem baixar muitos preços. Há tabelas, têm que as respeitar. E depois têm algum receio porque não sabem muito bem quem são as pessoas que estão do outro lado, não é? É uma base de confiança cega. Portanto, eles preferem muitas vezes trabalhar com associações mais pequenas, locais, e isso cria dificuldades a uma grande associação. Mas há tentativas. Por exemplo, a LPDA, segundo me consta, também juntou algumas associações, que é bom. Portanto, tenta-se fazer um bocadinho de tudo. Eu acho que nós vamos aprendendo
Em Portugal estamos a aprender, estamos no início. E na causa animal, estamos cada ano, cada situação, vamos aprendendo com os erros, também os fazemos, e com as coisas boas que se tiram. Claro. Quantas pessoas funcionam, quantas pessoas colaboram com a Associação Cão Viver, entre a própria direção, não é? Exato. E o voluntariado também. Entre a direção e o voluntariado temos cerca de 50 pessoas. E depois temos uma coisa que eu acho excelente, que é pessoas que não estão diretamente ligadas à associação, mas quando nós estamos aflitos, que nos ajudam, estão lá sempre a observar a nossa página, prontos a ajudar nos pontos mais urgentes que às vezes temos. E, portanto, nesse aspecto, eu agradeço a toda a gente que até hoje nos ajudou e continua a ajudar a Associação Cão Viver. Quase de certeza absoluta que a Adélia tem uma outra história para nos contar, mas antes de sabermos uma outra história, a questão é esta. Certeza absoluta que têm aparecido muitos animais vítimas de abandono, precisamente por causa da situação económica ou financeira, e animais que se calhar até os próprios donos lhe custaram ter que abandonar, porque enfim não tinham outra capacidade. Mas eu acho que entre o abandonar e entregar a uma instituição, são duas coisas que eu gostaria de saber. Portanto, é uma história quando puder contar, mas a realidade é esta. Se eu não tiver possibilidade de ter o meu animal, há a possibilidade de eu me deslocar à Associação a Cão Viver e entregar o meu cão, ou então por algum tempo. Há a possibilidade de nos pedir ajuda mantendo o animal com a pessoa e a gente divulgar até ter uma adoção. Acolher animais, nós temos muito limitados porque lá está, não temos espaço. E às vezes conseguimos, mas muitas das vezes nós neste momento, por exemplo, temos uma box ou duas com 2 e 3 animais, exatamente porque já atingimos um limite. Mas conseguimos de vez em quando acudir a esses apelos. A maior parte das vezes o que a gente pede é consegue manter, se for a questão até da ração, nós ajudamos com a ração e divulgamos o animal para a adoção. E aí temos uma taxa de sucesso muito grande mesmo. O que é ótimo. Acaba por abranger duas coisas interessantes, é as famílias não ficarem sem enfim, o seu fiel amigo e no fundo acabam por ser ajudados. Há algum banco de dados sobre os animais que estão disponíveis para a adoção? Na nossa associação, sim. Nós temos uma página de Facebook, a associação, basta procurar no Google, um motor de busca qualquer, se puserem Associação Cão Viver, Facebook, aparece logo a nossa página em primeiro lugar. Cão Viver, tudo juntinho, não é? Tudo junto. E nessa página temos, ainda hoje divulgamos as nossas meninas, as nossas fêmeas. As ladies, não é? As ladies. Portanto, nós temos uma base de dados e temos a definição das características com cada um, o peso, o perfil deles, porque eles são como nós, claro. Têm o seu feitio. Exato. Uns melhores, outros piores, mas são super fiéis e amigos. Portanto, temos uma base de dados, temos também um blog, a Associação Cão Viver, portanto, é o www.associacão, podem pôr cedilhas, nem acentos, claro. cãoviver.org. Também podem ceder. Tem lá também como ajudar a associação, como ser sócio, como ser padrinho do animal. E ser padrinho do animal não significa dar uma quantia fixa todos os meses. Claro. Pode simplesmente ser padrinho do animal e dar-lhe a pipeta, por exemplo, para a desparasitação externa, que é muito importante e que já ajuda imenso. Porque se nós multiplicarmos cada uma destes custos por 50 animais... Pois, percebe-se. E agora, talvez a história, não é? É uma das que se calhar custa mais, mas é alguma história, não sei, ou mais dramática ou menos. Se calhar eu preferia menos dramática. Menos dramática. Uma outra história. Eu tenho uma que é as duas coisas. Se calhar foi um dos meninos que mais nos marcou. Foi um bebê, do tamanho desse que está aqui connosco. Também umas 5 semaninhas, 6 semaninhas. Pesava à volta de 1,5 kg e que alguém... maldoso, talvez porque o bebê tenha feito alguma asneira, queimou o bebê na cara. Portanto, viu-se perfeitamente. É o nosso Vasquinho. O Vasquinho, não é um nome próprio, é um nome própriozinho, não é? O Vasquinho ainda andou 2, 3 dias na rua sem atendimento, até que uma pessoa pegou nele e nos contactou e nós levamos à clínica. Foi a primeira vez que eu vi a veterinária chorar. Pois. Portanto, foi sujeito a uma pequena cirurgia, retirou a pele queimada, foi tratado, foi adotado por uma família 5 estrelas e hoje o Vasquinho, que ainda não fez 1 ano, é super saudável, brincalhão e é muito, muito castiço. Parece um burrico. A gente chama-lhe o burrico porque ele tem umas orelhinhas muito espetadas. E as cicatrizes são muito tenues. O pelo já
Sim, porque ele talvez por ser novo e depois a pele também ao renovar-se. Pronto, mas temos quase como nos muitas humanos. histórias. Desde... Ui, eu imagino, mas eu não gosto de ouvir histórias dramáticas. Eu vou dizer uma coisa, Adélia. Ainda fico pior. Se realmente Quer que eu pegue nele? não tivesse sido Oito. batizado já aqui o cãozinho com conquista, eu ia lhe pôr o nome de Jorge. Não, Jorginho. Jorge, e Jorge. podia ser. E não me importava nada. Vou dizer Jorge, Ou Nelinha. porque É muito querido. Mas está combinado, porque eu É tenho muito- mais bebés ali muito- embaixo. É muito querido. É muito querido. Pronto, Se tiver mais três, Ana Adélia. Um é Jorginho, outro Nelinha, outro Bertinho. Pronto, eu assim que vir, está combinado. É muito giro, eu gosto muito dos nomes assim. E o Luizinho também. Eu gosto muito dos nomes assim e adoro este. Eu ficava agora aqui. É muito querido, é muito Querem, querido. mas é para o quente. É? Pois quer, ele deve querer porque pronto, Não, procura do quê? tem o frio. 3 semaninhas. Eu não sei se a Adélia quer, ao jeito de terminarmos esta sua presença aqui no estúdio aberto. Eu não perguntei, eu fiquei enternecido com o cão, com o cãozinho bebê, que não tive a oportunidade de seguir atentamente a entrevista com o meu colega, com o Jorge Manuel Sá, mas quero-lhe dizer que para mim foi realmente importante. Foi a primeira associação que eu convidei para vir aqui à nossa rádio, entre várias associações que naturalmente eu pretendo trazer. A vossa foi a primeira, por aquele laço de amizade que eu criei convosco desde aquela festinha, e fiquei preocupado com a situação que vocês viviam na altura e que estão a viver ainda, infelizmente, à procura de instalações. Não sei agora ao jeito de términos, o microfone para poder transmitir algo de mensagem, uma mensagem que considero importante e no que concerne a ajuda que vocês necessitam, e para além do espaço, físico, vocês têm necessidade também de outras ajudas, nomeadamente para a alimentação dos animais e para suportarem também os custos que advêm do bem-estar dos animais, portanto, com os veterinários, enfim, e a desparatização, a vitaminas, Exato. tudo isso custa dinheiro, não é? E outras coisas que são necessárias. Portanto, as pessoas devem canalizar essas ajudas através do Facebook. Através do Facebook, portanto, eu convido toda a gente a espreitar o nosso trabalho, está lá todo exposto. Também, se quiser nos visitar, conhecer os nossos animais, sem compromisso nenhum, ver o nosso trabalho de perto, contactem-nos através do Facebook. Nós temos um e-mail, que neste caso é o geral@associacãoviver.org, portanto não pode ter cedilhas nem acentos. Contactem-nos também através das mensagens privadas da página. Podem ver o nosso trabalho, podem ver os nossos animais. Também temos pontos de recolha, se quiserem entregar ração, de questão neste momento são muitos, portanto eu não vou estar aqui a dizer todos, estão discriminados na página. Temos pontos de recolha no Porto, Maia, Matosinhos, e também temos sempre um voluntário disponível que pode às vezes combinar e buscar outras zonas dentro do Grande Porto, porque também já torna-se depois complexo fora. E convidava toda a gente a conhecer-nos, e se quisermos ajudar financeiramente, é através, por exemplo, sendo sócio, sendo padrinho, fazendo transferência bancária para a conta da associação, com uma ração, e principalmente, se puder adotar um animal com consciência e responsabilidade. Nós temos agora muitos bebés e muitos adultos a precisarem de uma casinha. O inverno está muito frio, portanto, alguém que tenha uma lareira cantinha, estamos sempre disponíveis. Muito bem, aqui ficou o seu apelo, ao jeito de mensagem, mas ao mesmo tempo apelo. Exatamente. E vamos despedir aqui do Conquistador, não é? Que ele já esteve aqui a tentar trincar-me o dedo, pensa que deve ser alguma maminha, não é? Mas não é, meu amigo, vais ter que mamar para o outro lado. Portanto, pega lá, Rui. Este, por acaso, não é o Rui, mas um dia pode ser que tenhamos um Ruizinho. Mas, Adélia sério, Pires, Jorginho fica bonito. Adélia Pires, vice-presidente da Associação Cão Viver, desejo as maiores felicidades para vocês, todos que
que estão empenhados para o bem-estar dos animais, dos cães e dos gatos, que vocês, enfim, tentam recuperar para a vida. Enfim, para se virem a tornar uns homens, não é? Quer dizer... E eu agradeço mais uma vez o convite e a presença aqui. Muito obrigada.